O Cruzeiro tem uma semana importantíssima, tem Campeonato Brasileiro segunda-feira contra o Vitória na Bahia. Depois é o Boca Juniors, Copa Sul-Americana, o jogo da volta no Mineirão. Quem conta tudo da preparação do Cruzeiro no Rádio Esportes, o repórter Rubens Júnior. Chega mais. E aí, Rubinho, fim de semana do Cruzeirão, Rubens. Chego sim, Thiago. Boa tarde. Um abraço pra você também, pros amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o 12:00 com 13 minutos. Alô, Nação Azul, é o Cruzeiro de volta à atividade, ao trabalho, ao batente na Toca da Raposa 2, depois da derrota pro Boca. Ontem em Buenos Aires, a delegação que fez um regenerativo pela manhã no hotel, o embarque à tarde para BH. Hoje, iniciando efetivamente, os trabalhos para o próximo compromisso, é contra a equipe do Vitória, segunda-feira, 20h, para buscar a reabilitação não só no Campeonato Brasileiro, mas também pelos últimos 3 jogos, onde o Cruzeiro teve 2 derrotas e um empate. Atenção, Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca mais tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. E a informação que passávamos na Itatiaia, Thiago, até mesmo antes do jogo contra o Boca, antes da derrota, o Cruzeiro pensando, porque vem tendo neste mês de agosto decisão atrás de decisão, 7 jogos em 23 dias, já era o planejamento da comissão técnica para encher o tanque, para preservar a parte física, poupar jogadores contra o Vitória e também promover algumas estreias. E depois do resultado negativo contra o Boca e a necessidade, Thiago, do bom resultado para avançar na próxima fase da Copa Sul-Americana, tudo indica, por mais que o técnico Fernando Seabra vai ter pouco tempo aí de preparação, que o Cruzeiro vai poupar muitos atletas pro duelo de segunda-feira. Teremos algumas caras novas. O Jonathan Jesus, por exemplo, zagueiro, veio do Ceará, ele que pode fazer a sua estreia, sinal eletrônico marcando 12:00 com 15 minutos. Teremos na direita o William Poupado, na esquerda a volta do Kaique, o meio campo com a permanência aí do Lucas Romero, com Ramiro, Lucas Silva, Vitinho, um ataque também que segue como interrogação, mas é um Cruzeiro bem mexido, até para dar sequência para quem não vem sendo utilizado, para preservar os jogadores que estão nesse ritmo e com relação à decisão, a parte mental também, o Cruzeiro terá um time bem diferente para a partida contra o Vitória. Para o jogo contra o Boca, o Cruzeiro é lógico de olho no duelo de quinta-feira, 21h30 no Gigante da Pampulha. Ontem o Cruzeiro já havia soltado uma parcial de 20.000 ingressos. A informação que temos que já passou aí dos 30. Então, casa cheia mais uma vez, assim como foi no clássico contra o rival Atlético, viu, Thiago? O Léo Figueiredo, é uma semana decisiva, uma semana muito importante. Pode virar uma semana de pressão, se aquilo que você tem como expectativa não se concretizar. Como canalizar tudo isso para que o Cruzeiro consiga o seu melhor desempenho no Brasileiro e também na Liberta? Então, Thiago, o Cruzeiro precisa fazer uma escolha, E a vida é feita de escolhas, a vida é feita de prioridades, a vida é feita de propósitos e o Cruzeiro precisa elencar nesse momento o que é mais importante. Mais importante do que o jogo contra o Vitória é o jogo contra o Boca Juniors. Por mais que o jogo contra o Vitória seriam 3 pontos muito bem-vindos ao Cruzeiro, que está na briga lá em cima na tabela, e que o que vai garantir o Cruzeiro numa vaga na Libertadores no ano que vem, que já seria um baita sucesso nesse ano de 2024, o caminho mais simples, teoricamente, seria estar no grupo ali dos classificados no Campeonato Brasileiro. Mas, teoricamente, por outro lado, o Cruzeiro tem muitas condições de vencer a Copa Sul-Americana, que também dá uma vaga à Libertadores. A questão é, o Cruzeiro perde por 1-0 no meio do tempo. O Cruzeiro tem 180 minutos contra o Boca, nesse momento está perdendo por 1-0, vai ter 90 para reverter e se classificar na Copa Sul-Americana.
Um jogo contra o Boca Juniors, no Mineirão, numa Copa que é sul-americana, é um torneio internacional, é onde é o habitat do Cruzeiro. Não tem a menor dúvida que é muito maior que esse jogo contra o Vitória. Da mesma forma que eu trato o jogo do Atlético contra o São Lourenço, o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Não é apenas uma classificação, não é apenas dinheiro no caixa, é da história do Cruzeiro. É um momento de reencontro, é um momento de ressurgimento, depois que quase destruíram o clube, depois que quase, não vou dizer venderam, porque acabaram vendendo mesmo, mas que não trataram o Cruzeiro com o tamanho que tinha que ser tratado, tanto o Cruzeiro e a sua torcida. Neste momento, o Cruzeiro tem a cara de Cruzeiro, tem envolvimento de Cruzeiro, tem time de Cruzeiro. E esse time pode passar pelo Boca. Então, é canalizar tudo, na minha opinião, Thiago, no Boca Juniors. Coloca um time para não fazer feio com Vitória. Se der para ganhar, ótimo. Se não der, não deu. Passou um dia. Agora, contra o Boca, tem que ganhar e tem que se classificar. Não é um jogo normal. É um jogo histórico contra o Boca Juniors. O Alexandre Simões, é claro que tem tudo isso que o Léo trouxe para a história, né? Para essa retomada do Cruzeiro. Agora, olhando com o imediatismo que o futebol exige, é o tipo do jogo que pode mudar o panorama do Cruzeiro na temporada, né? Se é eliminado, a temporada tem outro peso. Se passa, Cruzeiro mais encorpado, com a torcida, a questão do sócio que tá aumentando, quer dizer, é um jogo que muda o ano do time. Ah, sem dúvida, Thiago. É um jogo que muda o ano, até porque o Cruzeiro tem grandes possibilidades na Copa Sul-Americana. Precisa se recuperar de forma urgente na temporada. Essas oscilações acontecem com todo mundo, mas o Cruzeiro já são 3 jogos de atuações ruins, né? Contra o Fortaleza, no clássico contra o Atlético, quando o Atlético foi melhor, essa partida contra o Boca em La Bombonera, que talvez tenha sido a pior de todas, né? Porque contra o Fortaleza, pelo menos no primeiro tempo, o time ainda conseguiu uma produção razoável, tá? E é pressão talvez até maior sobre o Seabra do que no momento da troca de comando da SAF. Você lembra quando aconteceu a troca de comando da SAF? O Seabra não vai ficar, o Seabra vai sair, não sei o que, essa história toda. Porque a questão é muito essa, né, o Thiago? A expectativa que se carregava diante da entrada dos reforços, e não é fácil colocar jogadores novos numa equipe, mas pela qualidade, né, de grande parte deles, era de que o Cruzeiro subisse de produção. Mas isso não aconteceu. Então vamos ver como é que vai ser a administração dessa semana aí pelo Cruzeiro. E o jogo contra o Vitória é muito importante. O Cruzeiro é G6 do Campeonato Brasileiro, pode subir de posição na tabela, mas, de toda forma, nesse momento, o jogo do Boca é prioridade absoluta. Vamos voltar a falar do Cruzeiro, Rubens Júnior, porque o time feminino tá em campo, as cabulosas estão jogando lá em Nova Lima, Rubinho. Pois é, Thiago, jogando 10 minutos do segundo tempo e uma vitória até então espetacular, 4-2 para cima do Corinthians. Lembrando, o Corinthians, líder isolado da competição, é a penúltima rodada da primeira fase. E a gente explica para o torcedor a importância da vitória, porque caso o Cruzeiro consiga concretizar o resultado positivo, vai garantir vaga na fase quartas de final, faltando aí cerca de 35 minutos para o término do jogo. O Cruzeiro vai vencendo e brilhando com 3 gols da Marília, uma também da Fabiola. O Corinthians descontou com a Jaqueline e também com a Érica. O Corinthians, líder da competição, com 37 pontos. O Cruzeiro atualmente tem 24 pontos na 5ª colocação. O primeiro time fora dos 8 primeiros colocados, né, que se classificam para as quartas de final, é o América, que tem 18 pontos, juntamente com o Flamengo. Então vamos aguardar o Cruzeiro, que vem se dando bem também nesse projeto com o futebol feminino. 4-2 para cima do Corinthians, 11 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco vamos destacar também aqui dentro do Rádio Esportes, Thiago, um atleta do Cruzeiro convocado para a seleção sub-20, tudo isso no segundo tempo do Cruzeiro aqui dentro do Rádio Esportes. Trabalho finalizado já na Toca, viu, Thiago? 12:00 com 23 minutos, amanhã finaliza a preparação na Toca, depois tem um embarque para Salvador, a concentração para o desafio de segunda-feira contra o Vitória. Vitória esse que tem ex-conhecidos, né? Tem o Neres, tem Felipe Machado, tem uma turma lá que já passou pela Toca, viu, Thiago?
Que resultado legal do futebol feminino do Cruzeiro, né? As cabulosas, o Corinthians, pra quem não sabe, é o bicho-papão aí do futebol feminino e tá levando uma goleada do time do Cruzeiro, 4-2 neste momento. O Rubens Júnior atualiza daqui a pouquinho, Thiago, o segundo tempo. Pra se ter uma ideia, você falou sobre o Corinthians, o bicho-papão, ele tem 37 pontos e o segundo colocado, o Ferroviário, tem apenas 29. Então a diferença aí grande, o Corinthians disparadaço na ponta, o Cruzeiro se garantindo com uma rodada de antecedência na próxima fase do Brasileiro Feminino. Quem passou na televisão ali acompanhando o jogo foi o Alexandre Matos. Alexandre Matos, presente, exatamente. Bem lembrado, Alexandre Simões, Alexandre Matos dando essa força nesse momento importante. E olha a lua que tá em Nova Lima, hein, Thiago? Agora o inverno, né? Fica um pouquinho mais tranquilo, mas tá quente, hein? E o Cruzeiro chapa quente com o futebol feminino goleando o Corinthians até aqui 4-2. Rubens Júnior atualizando o Cruzeiro e atualizando as cabulosas, jogando lá em Nova Lima, fazendo bonito, hein, Rubens? Atropelando, viu, Thiago? Mais um gol, 6-2 pra cima da líder isolada Corinthians do Campeonato Brasileiro Feminino, lembrando uma rodada de antecedência, o Cruzeiro já garantindo a vaga nas quartas de final. Temos aí 28 minutos, faltando um pouco mais de 17 para o término, e o técnico Fernando Seabra que também está acompanhando essa partida diretamente da Toca da Raposa. Cruzeiro 6, Corinthians 2, avançando com estilo a próxima fase da Copa do Campeonato Brasileiro Feminino. Meu caro Thiago Reis, o Cruzeiro teve uma boa notícia, né? Principalmente se tratando de goleiro, o bom goleiro Otávio, que foi destaque aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior recentemente, trabalha com a equipe profissional também. Ele está convocado para a seleção brasileira Sub-20, que vai fazer 2 amistosos no México, no dia 5 e no dia 8, seguindo aí a preparação para o sul-americano da categoria. Otávio com a bola cheia, sendo convocado para a seleção brasileira Sub-20. Sobre o profissional, jogadores já naquele almoço, descanso da tarde. Amanhã voltam as atividades e depois o embarque para Salvador pro desafio de segunda-feira, jogo, lembrando, às 8 da noite contra o Vitória. Atenção, Betfair é time grande, quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem você pro jogo, vem com a Betfair 18+, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam. Sabadão de sucesso no feminino e de trabalho no masculino, Thiago Reis.